Olá, queridos, bem-vindos a mais um devocional O Justo Viverá pela Fé. Hoje nós vamos meditar na passagem que se encontra registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, dos versículos 1 a 6, e que nos diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Então aqui nós vemos algo bem importante, que é que nosso Senhor Jesus nos exorta, quando nós fazemos parte do seu reino e buscando a sua justiça, a não julgarmos aos outros, né? Termos cuidado com isso. Então no versículo 1 ele diz, né? Não julguem para que vocês não sejam julgados. Ou seja, ele já está nos dizendo que a partir do momento que nós julgamos os outros, nós também seremos julgados. E eu acho que a implicação aqui ela tem os dois sentidos, tanto o sentido terreno quanto o sentido eterno, né? Então nós seremos julgados pelas pessoas aqui hoje e também seremos julgados por nosso Pai. E ele continua, né, no versículo 2 dizendo, pois da mesma forma que julgarem, serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Ou seja, com aquele peso, com a intensidade que a gente julga, vai ser a mesma intensidade que vai ser usada contra nós. Então nós devemos ter cuidado com isso, lembrar que somos pecadores. Nós não podemos nunca esquecer que não há um justo, nenhum sequer, ninguém que busque a Deus. Se Deus não agir com graça para nós, se Deus não agir com misericórdia em nossas vidas, nós não o buscaremos e não seremos justos. Então seremos julgados por isso, né? E ele continua até falando no 3, né? Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga diante do seu próprio olho? Ou seja, perante Deus, o que a gente julga na vida do nosso irmão é pequeno em relação ao que nós deveríamos olhar para nós, a julgar em nós mesmos. Ou seja, os nossos problemas são maiores do que os problemas dos nossos irmãos. Os nossos pecados são maiores que os pecados dos nossos irmãos. É isso que a gente devia ter em mente. Olhar para o quão grandes são os nossos pecados e tratar os nossos pecados para depois falar alguma coisa para os nossos irmãos. Ele fala isso no 4, né? No versículo 4. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco diante do seu olho, enquanto você tem uma viga no seu? Hipócrita, ou seja, você não deve fazer isso, porque você tem um problema maior. Muito pelo contrário, ele fala, né? Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, trata primeiro os seus problemas. Veja o que você precisa melhorar, o que você precisa avançar, para depois você ajudar o teu irmão. Você não consegue ajudar um irmão seu sendo um pecador. Até porque, se você tem esse tamanho pecado, e todos nós temos, estamos julgando, e ele pode usar o mesmo peso para nos julgar, ele vai falar, pô cara, você é um hipócrita, e realmente somos. Por quê? Porque a gente está julgando algo que nós mesmos praticamos, ou até como essa palavra aqui diz, que nós praticamos até de pior, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Quando a gente for pensar em falar algo para o irmão, a gente deve sempre olhar o que nós estamos fazendo, nos corrigirmos primeiro para depois podermos ajudar. Isso também não quer dizer que a gente não possa ajudar. Então ele está falando aqui de julgamento. Às vezes nós vemos irmãos com alguma dificuldade, caindo em pecado, que nós podemos em amor ajudá-los, mas não julgá-los. Mas mesmo assim, nós não podemos esquecer e nos colocar numa posição de moralistas, de alguém que não comete pecado, e falar com eles como alguém, né, de uma justiça, de uma retidão grande. Muito pelo contrário, nós temos que nos colocar numa posição muito humilde, de pecadores também, e que estamos ali de mão estendida para ajudá-los, né? Por fim, ele termina, né? Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, eles pisarão. Esses as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, despedaçarão. Ou seja, nós hoje temos algo muito sagrado na nossa vida, muito precioso, que é
a justificação em Cristo e com isso nós carregamos agora o nome de Cristo. E quando a gente se coloca numa posição de julgar, nós estamos dando oportunidade para que as pessoas também nos julguem. Nós viramos, como diz o ditado, né, um telhado de vidro, onde as pessoas vão querer jogar pedra de qualquer jeito para poder quebrar. Então nós não podemos dar essa chance para eles, sendo pessoas que julgam, sendo pessoas hipócritas. Não façam isso. Pelo contrário, sejam humildes, não julguem, ajudem ao invés de julgar. E não dê para eles qualquer motivo deles falarem contra vocês, deles julgarem vocês, deles aplicarem o que vocês estão julgando em vocês mesmos. E aí o próprio nome do Senhor, que é algo mais valioso na nossa vida, ser difamado. Temos que tomar cuidado com isso. Então o nosso desejo deve ser sempre de não julgar, olhar para o que nós estamos fazendo e corrigir, e quando percebermos um irmão cometendo algo que é contra a lei de Deus, um pecado, ao invés de julgarmos, podermos ajudá-lo em amor, em humildade, estendendo a mão para ele, para que o nome do nosso Senhor seja engrandecido. Amém? E não se esqueça que sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, o justo viverá pela fé. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos acompanhe hoje e sempre, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!